Cara, esse dia foi fantástico. Fantástico em todos os sentidos, né? Que a gente viveu ali. É o que eu falei pro meu amigo, né? Que não tem como eu voltar atrás, que eu já vi muita coisa que não tem como eu voltar atrás. Mas da mesma forma, eu não tenho como provar, colocar no coração da pessoa aquilo que eu vi. Então, lá nos nossos vídeos, pra você que não sabe qual vídeo que é Batalha Espiritual, Pastora Jaqueline. Vai lá e deixa sua opinião lá pra gente. O que aconteceu realmente foi, te marcou de gravar com ela. Detalhe, ela é nossa tia biológica. Ah, Tia mesmo. É mesmo? Casada É? com o nosso tio. Que doideira. E até, tia, Deus te abençoe, muito obrigado por participar junto com a gente. E ela topou, cara. Ela topou gravar com a gente, não só aquela vez que você viu o episódio, já era a segunda, a parte 2. Hoje nós já estamos na parte 4, mas esse dia foi a parte 2. E nós estávamos gravando normal, falando sobre o mundo espiritual. E, cara, coisa mais normal. Na verdade, essa frase é muito interessante. O sobrenatural para o cristão acaba se tornando normal. Porque as coisas que vai acontecendo, você não acredita, mano. Tão sobrenatural que é. Nós estávamos lá gravando, falando sobre o sobrenatural, ela contando as batalhas espirituais que ela tinha vivido. E que dessas batalhas, muito delas nós estávamos com ela, em outros nós já sabíamos dessa história, mas o público não. E ela foi espalhando a sua experiência empírica, né? Vivida ali. E nós estávamos lá falando, aí do nada, a gente ouve 3 toques na porta. Até então, normal. Pô, nós gravamos um estúdio, outra galera querendo gravar um podcast, chegando. Aí o estúdio lá, ele era de 2 ambientes, né? Ele tinha um ambiente onde a gente gravava, e ao lado tinha um outro que era onde que ficava o pessoal lá do estúdio, do staff lá da produção, fazendo todos os cortes, aquilo que precisava fazer, a troca de câmera e tal. E tem uma porta desse lado. Falei assim, não, beleza, o cara que tá lá trocando as câmeras lá na mesa, né? Ele vai olhar na câmera e vai pedir o cara pra entrar na outra porta, que é o que normal acontece. Só que aí aconteceu uma parada que nos espantou. A maçaneta desceu 3 vezes também. Nós vimos isso. A maçaneta. isso? Não tá no vídeo porque as câmeras ficam aqui, não Sim. fica na porta. A maçaneta abaixou e levantou. Sabe alguém tentando abrir pro lado de Sim. dentro? Tentando entrar. 3 vezes. Nós falamos assim. Uai. Aí eu até olhei pra um dos meninos que estavam da nossa equipe lá e falou assim, tipo assim, vai lá ver o que tá acontecendo. Aí minha tia, a pastora Jaqueline, naquele mesmo momento, a gente tem uma boa relação, né? A gente conhece ela conhece a gente compactua nos mesmos pensamentos, a gente ora junto, a gente tem uma busca, né? E nós sentimos um clima pesando, mano. Virou, assim. Na hora. Questão de segundos. Sabe quando você tá num lugar e o clima pesa? Aham. Aí ela olhou pra mim assim, aí ela fez uma cara, não sei se no vídeo ela faz uma cara assim, meio que tentando falar alguma coisa. Aí eu olhei pro menino que tava sentado na porta, que nesse dia tinha 3 pessoas. Tinha um que tava mais próximo da gente, fazendo algumas filmagens, algumas fotos, e tinham 2 nos puff que ficavam próximo à porta. Aí eu olhei pro menino que tava na porta, e ele fez assim, ó, tipo assim, é pra abrir? E eu fiz pra ele assim, ó, não abre não. A câmera tava na minha tia, eu aproveitei pra dar o sinal. Fiz assim, ó, abre não. Porque eu senti que era o clima pesando, eu falei assim, não, mano, eu não vou abrir essa porta. Aí o menino que tava do lado de lá, Não viu. não viu eu dando esse sinal, levantou, e eu doido pra falar, não, no meio da gravação, foi lá a direção à porta, abriu a porta. Na hora que ele abriu a porta, entrou um vento que você não tá ligado, irmão. É tando lá pra viver isso aí, cara. Cara, entrou um vento tão forte. Sabe quando você abre, está no 10º andar num prédio, e você abre a porta e entra aquele vento, que as janelas estão abertas e entra aquele vento? Cara, entrou um vento muito forte naquele lugar. E o clima e o peso do ambiente ficou mais pesado ainda do que tava. E nós continuamos ali, entendendo a situação. Eu até falei uma coisa ali ou outra, tal, minha tia continuou falando. E o rapaz, ele olhou, abriu a porta. Sabe quando você olha assim? Pra ver quem que tá lá, se tem alguém, uma criança brincando lá. Cara, não tinha ninguém, mano. Ele sentiu o vento e tal? Sim, todo mundo sentiu o vento, tava lá. Não, tinha que ter um pano lá pra vocês verem o vento falando. Não tem condição de um vento daquele. Aí,
Depois, no final, a gente olhou, né? Não, mano, deve ter uma janela aberta aqui. Não tinha nenhuma janela. As janelas todas blindadas, que era o corredor, né? Você tem medo de alguém pular. Então era toda blindada lá de fora. Falei, cara, como é que... Da onde veio esse vento? E, beleza. Aí, até então, a gente sentiu só o clima pesado. Aí, de repente, o menino que tava com a gente começou a sentir um peso espiritual nele. Um peso mais pesado nele, que tava próximo à porta. Foi o primeiro alvo ali, né? Tava próximo ali. Ele sentiu um peso ali naquele momento. E a gente gravando o podcast e com aquele dilema, né? E aí, cara, a gente para, vai lá, continua, o que a gente faz? Aí entra a parada que eu falei, que é estar ligado no que o rádio do céu tá dizendo. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Cara, nesse momento é você entender, discernir a situação e fazer aquilo que Deus quer. Tanto que eu até falei algo parecido isso no vídeo. Minha tia olhou pra mim e falou, nós vamos ter que parar. Eu falei, vamos parar, vamos fazer o que o Espírito Santo tá querendo que a gente faça. E nós fomos lá orar, porque ele tava sentindo um peso muito forte nele. Ele sentiu uma opressão ali naquele momento. E nós começamos a orar por ele, começamos a orar por ele. E primeiro nós falamos, vamos parar. Ô Will, o nome do cara aqui. Que é o da mesa. Pausa aí, nós vamos orar aqui que o negócio ficou ruim. Só que ele não é. Só que ele não pausou. Aí eu acho que Gênio. Mas eu acho que isso é importante, né? Não. Mas eu acho que ele foi também tão... Porque ele saiu da onde ele tava gravando e também veio orar com a gente. Porque ele com medo. Ele sentiu também que tava acontecendo algo estranho. Falei, cara, eu vou ficar aqui sozinho, não. E aí nós fizemos oração, tanto que tudo ficou aí. Aí nós conversando, ele falou, né, Rony? Ele saiu lá com o oi Você desse parou tamanho. e pode voltar. Depois a gente fez oração, tudo, então... Pode voltar. Ele, não, eu não pausei não. Pouco, mas depois nós corta. Ah, não, beleza. Depois... Nós falamos isso no vídeo. Era só... Depois não cortou nada. Aí, o mais legal foi na hora que ele saiu, cara. Mano, sabe quando o cara sai branco? O oi desse tamanho. E nós olhamos pra ele, ninguém... Lógico que a gente... É lógico que a gente entendeu a situação e tudo, mas... Talvez ele não entendeu da mesma forma. Trabalha lá no estúdio. Ele trabalha lá e tal. Aí ele falou, cara, eu tenho que contar pra vocês uma parada, mano. Aí eu, o que foi? Aí ele, eu tava de olho na câmera na hora que aconteceu. Não tinha ninguém. Porque eles têm uma câmera fora, que olha o corredor. Meu Deus. Ele falou, não tinha ninguém. E detalhe, na hora que bateu e a maçaneta baixou, o sensor de presença acendeu a luz do corredor. Que isso? Caramba, velho. Cara, é muita gente. Arrepiou até o pelo da bunda aqui agora. Cara, é muita gente. Caramba, velho. Vivendo a mesma experiência pra falar que é mentira. E lá tem, né? Ah, eles combinaram. Ah, Não, cara, não tem como voltar atrás. Aí o que acontece? Cara, pra eu pensar que você tá mentindo, você tinha que ser um baita no mentiroso. Mano, não só eu, mas tinha, sei lá, 5, 6 pessoas lá, mano. E o cara também que, né, trabalhava no estúdio. Nada a ver. E como que eu mentiria sobre uma situação e continuaria num movimento falando sobre fé, cara? Falando sobre Cristo. Era muito mais fácil eu entrar em outra vertente. Mas o que eu perderia? Ela falou num determinado momento do vídeo que ela viu alguma coisa no corredor. Sim, ela teve essa visão. Mas foi ela. Mais profunda, né? Daquilo que... não sei se vai dar pra vocês entenderem, mas a porta ficava aqui, onde que tá o nosso amigo Jobert, e ela ficava aí. Então ela tinha uma visão melhor da porta. Entendeu? Então ela viu o melhor movimento. Ela viu o melhor movimento, a gente chegou a olhar, a gente viu bater na porta. Isso é claramente, todo mundo ouviu a maçaneta baixando, todo mundo ouviu. O vento todo mundo sentiu. E ela viu realmente sei lá, se era um demônio, uma potestade, o que era lá, a gente não sabe dizer ao certo, até mesmo porque eu não vi, foi ela que viu. Sim. Mas ela disse que realmente viu, e ela sentiu a necessidade de orar por essa pessoa. Mas essa pessoa, qual foram os efeitos colaterais que causou nela essa situação? Cara, porque vocês falam que, eu fiquei com a impressão de que a pessoa tinha ficado até possuída, cara. Dá essa impressão, mas não ficou, não. Ela não ficou possuída, ela sentiu peso espiritual de uma forma que ela nunca tinha sentido antes. Eu acredito, né? Por que ela não foi possuída? Primeiro, né? Por causa da vida dela, ela estava na igreja e tudo, ela sentiu opressão. E também... pelo alguns cuidados espirituais que a gente toma de iniciar um podcast.
A gente não vai ir lá e grava e boa. Cara, isso não dá certo você tá no meio cristão falando sobre o mundo espiritual, batalhas espirituais, e você vai um assunto tocar, pesado, você né? vai tocar um podcast dessa vertente de qualquer maneira. É suicídio fazer isso. É loucura fazer isso. O cara não tá pensando direito. Então a gente tem um preparo, a gente busca por aquilo, a gente busca no monte, a gente ora, a gente tem uma dedicação por esse projeto. No início dos episódios, a gente ora entregando, apresentando ao Senhor aquele episódio especificamente, cada um daquele episódio. A gente ouve quem realmente Deus quer que esteja ali. Então é todo um preparamento voltado para que a gente entre nesse meio, nessa vertente. E eu acredito que isso meio que acobertou o local. A gente invocou, né? Não sei se você sabe o que significa invocar. Invocar significa trazer a presença ou chamar a presença. A gente invocou o nome do Senhor e ele tava ali, cara. E se não for Deus pra guardar, não há quem guarde. Em vão vigia a sentinela. Cara, isso é muito louco, porque aconteceu uma parada muito parecida e é legal esses